faço parte do movimento feminino Empoderar Azul e eu queria fazer uma pergunta a vocês. O que você faria se você chegasse no estádio de futebol e o policial olhasse para você e dissesse: ao invés de você estar querendo entrar no estádio uma hora dessa, você deveria estar em casa fazendo comida para seu marido, para que amanhã não seja mais uma das tantas separadas que existem no Brasil? Pois é, eu já escutei isso. Em uma de minhas vindas de Recife para Maceió, para que eu pudesse assistir os jogos do CSA, eu cheguei atrasada no estádio e os portões já estavam fechados. O ônibus quebrou no caminho, né? E não tive como chegar antes. Então eu expliquei a situação para o policial e pedi que ele abrisse uma exceção, né? Já que eu tinha vindo de tão longe para assistir o jogo. Nesse dia estava eu e mais uns 4 ou 5 homens, não lembro bem. E ele simplesmente olhou para mim e falou assim, que eu deveria estar em casa fazendo comida para meu marido. Aí na situação eu não falei nada, até porque ele era um policial, podia se exaltar, podia acontecer uma coisa pior. E eu fiquei pensando, por que será que ele não falou isso para os homens que estavam lá? Será que os homens também não corriam o risco de ser mais um separado no Brasil? Pois é, essa e outras situações acontecem diariamente, não só no âmbito esportivo, como em todo lugar onde exista uma mulher que queira mostrar sua inteligência, mostrar os seus conhecimentos, mostrar que é livre para fazer o que ela quiser. O racismo existe, o preconceito existe, as frases absurdas contra as mulheres existem, sim. E você não pode impedir ou simplesmente fazer de conta que isso não acontece, que isso não passa de um mimimi, porque nós sabemos que não é. Então, eu estou aqui para lhe dizer, mulher, que você é livre. Lugar de mulher onde ela quiser, seja na arquibancada, seja na bateria, seja levantando uma bandeira, enfim, faça o que você tiver vontade, porque nada nem ninguém pode mudar o que você realmente gosta de fazer. Oi gente, para quem não me conhece, eu me chamo Manuela, sou componente do Movimento Feminino Empoderar Azul. Eu vou deixar aqui um pequeno relato do que aconteceu comigo em uma partida de futebol no estádio Repelé. Até então eu namorava com um rapaz e ele tinha atitudes muito machistas, porém eu não enxergava realmente, de fato, o que estava acontecendo na minha vida. Certo jogo, aconteceu um lance no qual o juiz parou e foi ver se tinha sido pênalti ou não. Então ficou aquela coisa, né? Foi bola na mão ou foi mão na bola? Aí eu fiquei dando a minha opinião, como eu gosto sempre de fazer, gosto de estar conversando sobre o jogo, e eu falando todo momento que tinha sido bola na mão. E ele começou a me reprimir, começou a falar alto comigo, querendo me humilhar na frente de todo mundo, me humilhando na verdade, e dizendo que eu estava errada, que eu não sabia de nada. Então um senhorzinho que estava do lado, eu nunca esqueço, ele disse: cale sua boca, você tá errado, ela que tá certa. Aí todo mundo olhou assim, eu toda sem jeito, né? Daí o jogo seguiu, o CSA ganhou, foi massa. Mas assim, esse dia ficou muito marcado porque foi daí que eu comecei a ver que eu estava num relacionamento abusivo, um relacionamento que não estava me fazendo bem. Graças a Deus me libertei, não estou mais com ele. E isso só foi algumas coisas que acontecem, né, com as mulheres no âmbito esportivo. E eu queria só deixar aqui bem claro que o machismo existe sim, existe. Pode ser em pequenos ou grandes atos, o machismo existe. E você empodere-se, liberte-se. Mulher, estamos juntos. A situação de machismo ao qual eu fui vítima foi um momento que eu estava entrando no jogo, no caso, estava sendo abordada, né, uma abordagem policial, e ao verificar meu documento, a policial
observou que eu era advogada. Então ela falou a seguinte frase: este ambiente não é ambiente para mulheres e muito menos para mulheres informadas. Então eu rebati aquela indagação e disse que muito pelo contrário. As praças esportivas são ambientes familiares para mulheres, sim, e principalmente para famílias, e que não existe nenhum tipo de diferenciação entre homens e mulheres, torcedores e torcedoras, certo? E que todos têm direito a compartilhar esse ambiente e que de forma alguma deve existir essa discriminação com os torcedores, muito menos com as torcedoras.